Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Bom dia para você, Laís. Bom dia, Rodrigo. Bom dia ao nosso ouvinte, que estava esperando para a gente tomar esse café com a política aqui em Caruaru, Eu ainda aqui em São Paulo, na reta final já para voltar aí para a cidade, mas vamos falar de política. Olha, já tem uma nova crise, envolvendo aí o futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Semana passada, todo mundo lembra que uma declaração dele aí derreteu a Bolsa de Valores, e promoveu um frisson negativo no mercado. O ex-presidente Lula tentou amenizar, dizendo que o mercado ficava nervoso demais e tal, e acabou aí gerando um prejuízo bilionário na Bolsa de Valores de São Paulo. Dessa vez é uma viagem dele à COP 27, que acontece no Egito, e como todo mundo já sabe, o jatinho que o ex-presidente vai é emprestado do empresário José Serpier Júnior, fundador da Qualicorp e dono de uma empresa de saúde, de plano de saúde e de hospitais também, e que inclusive foi preso durante a Operação Lava Jato e teve uma delação premiada, que foi validada inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, E essa história pegou muito mal, porque tantas pessoas, tanta gente que Lula poderia ter conseguido esse jatinho, ou o próprio PT, pagar esse avião para o ex-presidente viajar, ou ele ir num avião comercial, com outras pessoas, mas enfim, Lula evita, esse tipo de viagem com outras pessoas, já que para onde ele vai sempre tem problema aí com relação a eleitores que o reclamam ou acabam insatisfeitos com o petista e eles sendo alvo, de xingamentos e tal, como aconteceu, com os ministros do Supremo lá em Nova York. Mas pegou muito mal essa história e piorou ontem, com a fala do Geraldo Alckmin, dizendo que o ex-presidente não ia com o avião emprestado, mas o proprietário do avião, o dono do avião, estava indo junto com ele e os dois estão indo juntos no mesmo avião. Então essa fala, ela pegou mal. Ele disse ainda que iam mais pessoas, o ex-governador, lideranças políticas, ambientais, enfim, todos juntos. E aí disse que Lula pegou um avião que saiu do aeroporto de Guarulhos e acabou viajando para o Egito. E isso pegou mal, inclusive, entre os próprios petistas, e aliados do Lula, que não entendem, porque o pessoal segue com essa estratégia, de andar com gente, que vai gerar sempre esse tipo de crítica e sempre esse tipo de reclamação, E todo mundo sabe que o ideal era o ex-presidente ir num avião comercial, junto com outras pessoas. Mas aí pegou muito mal, porque é uma nova crise, do governo, que nem assumiu ainda e segue colecionando aí problemas do tipo, desde que assumiu nomes da transição. O Guido Mantega, por exemplo, que foi anunciado na equipe de transição, não pode assumir um dos cargos lá, porque existem cargos, a lei de transição permite que cargos sejam criados, e foram criados aí mais ou menos 50 cargos nessa equipe de transição, e o Guido Mantega não pode assumir o cargo, porque ele tem uma condenação, e pela lei da ficha limpa ele não pode assumir isso. E aí ele ficou, mesmo assim o PT manteve, ele na equipe de transição, e ele de forma voluntária. E já disse semana passada que Guido Mantega não agrega nada, porque é uma figura que é muito mal vista pelo mercado, foi ministro da Fazenda no governo Dilma e quase quebrava o Brasil, faltou pouco para quebrar, e só o nome dele ter sido anunciado como provável ministro e na equipe de transição já teve um problema grave aí no mercado financeiro, recusando esse nome e gerando muito problema. Mas enfim, é uma crise que poderia ter sido evitada, e aos poucos, a própria mídia, que apoiou muito, o Lula enquanto candidato, criticando muito o Bolsonaro, começa a criticar bastante o Lula
e isso vai gerando desgaste nele junto a eleitores, né, aquelas pessoas que não teriam muita simpatia pelo PT, mas acabaram votando no Lula porque também não gostavam muito do Bolsonaro. Mas aí segue esse desgaste desnecessário, na minha opinião, para a imagem do futuro presidente, né, que vai se desgastando com problemas, com declarações e com atitudes, né, como essa daí de pegar emprestado um avião de uma figura tão controversa como essa. Por outro lado, né, foi confirmada ontem a equipe toda de transição. E aí nomes de Pernambuco aqui estiveram na lista: o prefeito do Recife, João Campos, a senadora eleita Tereza Leitão também está na equipe, né, e vão fazer parte aí desse time. Já tinha o Vônei Queiroz por lá, a Luciana Santos também. E aí aos poucos a equipe de transição vai se montando, né, e muita gente está, né, comemorando bastante o fato de ter sido indicada aí, né, pelo futuro presidente, pelo PT, para fazer parte, né, dessa equipe que aos poucos vai se montando e aos poucos ela vai, né, se organizando, e muita gente do partido, né, do presidente e de partidos aliados, né, e às vezes a gente fica olhando, por exemplo, a secretária de Recursos Hídricos de Pernambuco, Fernanda Batista, ela foi confirmada nessa equipe de transição. E a gente percebe, né, que o próprio PT ele tem uma dificuldade muito grande em indicar nomes técnicos, né, que fazem parte dessa equipe de transição. São mais nomes políticos, e os técnicos eles vão ficando mesmo, né, para os outros partidos. E deve ser uma tendência, né, que do Ministério do Lula, né, o futuro ministério que ainda não foi anunciado. Praticamente só quem foi confirmado, né, na equipe mesmo do Lula é o Chico Pinheiro, né, aquele que foi apresentador da TV Globo, que durante muito tempo apresentou o Bom Dia Brasil. Ele que deve ficar à frente aí da EBC, né, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, ou da própria TV Brasil. Ele vai fazer parte, mas deve ficar à frente aí da EBC. Ele tem muita experiência aí na TV Globo e é uma figura que tem bastante carisma, né, no jornalismo brasileiro. Mas os demais nomes seguem alvos de especulação e não existe ainda uma confirmação de nenhum nome, né, a não ser nomes especulados aí como Fernando Haddad para o Ministério da Economia ou da Fazenda e por aí vai. Mas o certo é que o PSB tem que ser contemplado, né? O PSD já disse que quer apoiar o governo, mas a gente sabe que o PSD é um partido extremamente que gosta de cargos, né, principalmente com o Gilberto Kassab e por aí vai. Então a gente tem, né, um cenário de indefinição e que acaba gerando muita especulação, né, entre os partidos que vão fazer parte da base do governo e que apoiaram o ex-presidente, e nomes que ficaram sem mandato, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco, a Luciana Santos, né, vice-governadora, perdeu a eleição, ela que foi candidata a vice-governadora de novo na chapa do Nélio Cabral. Então o PCdoB espera que Luciana seja contemplada aí com algum ministério, com alguma função, ela que fica sem mandato a partir de janeiro. O governador Paulo Câmara também, né, o PSB também vai indicar talvez 1 ou 2 ministros, mas aí o problema de Paulo Câmara, como eu já disse aqui outro dia, é que além dele tem o ex-governador de São Paulo, Márcio França, que perdeu a eleição para o Senado, lá em São Paulo. E no Rio de Janeiro, 2 nomes do PSB que acabaram ficando sem mandato, que são 2 nomes de 2 figuras bastante aguerridas, principalmente, né, na luta contra a oposição, que não deve ser fácil, que é o Alessandro Molon e o Marcelo Freixo. Alessandro Molon, deputado federal, perdeu a eleição para o Senado, e o Marcelo Freixo, né, também deputado federal, perdeu a eleição para o governo do Rio. Então são 2 figuras do partido importantes, inclusive, né, que estiveram juntos aí com o PT na eleição no Rio de Janeiro e acabaram perdendo essa eleição, e eles devem ser contemplados aí nesse governo. Pelo menos essa é a dificuldade que eu vejo para o Paulo Câmara, né, assumir alguma função no governo. Isso eu falo de primeiro escalão,
né? Mas o Paulo Câmara deve ter um cargo dentro do próprio PSB, como vai acontecer, por exemplo, com o presidente Jair Bolsonaro, né? O PL já confirmou que Bolsonaro vai virar presidente de honra da legenda, inclusive vai ter um salário igual ao do Valdemar da Costa Neto, e ele deve começar a circular pelo Brasil, porque a ideia do PL, Laís e Rodrigo, é fortalecer a legenda em várias cidades e também em estados, né? O PL quer aumentar a bancada e quer fortalecer a direita brasileira para a eleição 2026, já na eleição 2024. Eleger o maior número possível de vereadores, de prefeitos, né, nas cidades, para que o bolsonarismo ele chegue forte. Porque foi um erro de estratégia do bolsonarismo, da direita, né, deixar tudo muito solto, né, e muitos prefeitos acabaram sendo eleitos e vereadores e não declaravam voto em Bolsonaro, mesmo eles votando no Bolsonaro, mas eles não votavam, não declaravam voto nele, para não se desgastar, para não evitar esse tipo de coisa. Um exemplo é aqui em Caruaru, né? Em 2018, por exemplo, o então vice-prefeito Rodrigo Pinheiro foi para um evento, né, declarou voto em Bolsonaro, mas na eleição desse ano ele acabou evitando pedir votos para Bolsonaro. Todos nos bastidores se fala, né, que ele votou no Bolsonaro, mas ele publicamente não declarou esse voto. Então o PL deve se movimentar nesse sentido. Inclusive, fontes minhas garantem que o prefeito Rodrigo vai ser convidado, inclusive, para fazer parte do PL, né? Não sei se ele vai aceitar, porque ele está no PSDB hoje, mas vai ter um investido nesse sentido. Então o PL vai tentar filiar o maior número possível de candidatos aí a vereadores, também de prefeitos, né, para que possa chegar no ano de 2024, né, com candidaturas fortes e competitivas, e aí eleger o maior número possível de vereadores e prefeitos. E caso isso não aconteça, pelo menos ele conseguir aí fomentar novas lideranças da direita para que elas possam ter vez e voz, né, nas eleições e possam levantar a bandeira da direita aí, a bandeira do conservadorismo, porque o movimento conservador ele não pode ser ignorado, né? Apesar de ter algumas pessoas que têm umas pautas, né, meio complicadas de se aceitar, como pedido de intervenção militar, mas é a minoria, né, que defende essa história. A maioria mesmo defende outras pautas, como ser contra a legalização do aborto, a redução da maioridade penal para 16 anos, né, e algumas pautas, inclusive, que o próprio presidente Jair Bolsonaro, né, na reta final da campanha, ele aproveitou e fomentou essas propostas aí. Então esse é o cenário de hoje que a gente vê na política, né, principalmente nacional, que segue se movimentando, e na política local. Laís e Rodrigo, volto às 10h40, né, bater um papo aí às 10 horas, aliás, hoje é Jorge Brandão, né, que estará aí no Manhã Cidade. Eu volto às 10 horas com ele para a gente falar sobre as novidades aí no mundo político, e amanhã às 7h40 a gente volta a se encontrar aqui no Jornal da Cidade, batendo um papo aí para analisar os fatos, né, saber como é que vai acontecer, como é que vai ser a movimentação no dia de hoje, porque a política é muito dinâmica, né? Esse feriado promete ainda que manifestações sejam realizadas hoje, né, em todo o Brasil, né? O pessoal que insiste aí nisso, e a gente amanhã comenta, né, esses fatos aqui no jornal para fazer uma avaliação e, claro, deixar a população bem informada para que ela possa fazer o seu julgamento a partir das opiniões e também eles possam formar o contexto deles. Claro que a nossa opinião não é lei, né? A gente apenas comenta sobre fatos, né? E aí já dá à população a que ela possa fazer juízo de valor sobre determinados assuntos. Eu volto, como eu disse, amanhã. Um excelente feriado para vocês e até lá.